Boa noite a todos, a paz do Senhor. Que bom que você está aí. Deus separou nesse dia de hoje para que estivéssemos juntos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, ao nosso coração. E o tema dessa noite do devocional é as podas necessárias. Vou repetir de novo, as podas necessárias. Você já sentiu alguma vez em alguma situação podada? Você já passou por alguma situação que você sentiu, tô sendo podada? Eu não só já passei, como eu estou passando ainda, sentindo assim, tô sendo podada. E as podas, elas são necessárias. Eu quero dizer uma coisa nessa noite. As podas não são porque você não está dando fruto. As podas muitas vezes não quer dizer que você está fora do caminho. As podas não quer dizer que você está longe de Cristo. Às vezes as podas são do Senhor para você estar perto do Senhor. Eu quero deixar um versículo que se encontra em João 15, 1 até o verso 2, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estende em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que der fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. As podas necessárias. A palavra do Senhor aqui diz que aquele que não dá fruto, ele vai cortar. Mas se aquele que estiver dando fruto, ele vai podar para que dê mais fruto. Então existem podas necessárias na nossa vida para acontecer. E muitas vezes essas podas não são o diabo que está nos podando, mas é o Senhor que nos está nos podando para que a gente dê mais fruto. E às vezes quando isso vem no meu coração, que essas podas necessárias, mas por quê? Por que o Senhor quer de alguma forma nos podar, nos moldar? E aqui em João 15, no verso 2 diz: para que você dê mais fruto ainda. O Senhor tem te podado, é para você dar fruto mais ainda. Não é o diabo que está te podando, é o Senhor, para que você dê mais fruto. E aqui ele diz: todo ramo estando em mim. Então, se você está nele, na videira verdadeira, ele vai nos podar. Ele vai nos podar. As podas, elas são necessárias na nossa vida. As podas é realizada para correção, para manutenção. Quantas vezes o Senhor está querendo nos corrigir, ele vai lá e faz o quê? Nos poda. As podas, elas são necessárias porque ela ajuda a manter a nossa forma estrutural saudável. O Senhor vai lá nos podas. Para quê? Para que a nossa estrutura seja saudável. As podas são necessárias porque ela estimula o crescimento. Deus está podando às vezes para você e eu crescermos nele. E ela estimula para que as flores venham. Ela estimula para que os frutos venham. A poda estimula para que ela traz um renovo. Por que, Senhor, que o Senhor está me podando? Por que o Senhor está fazendo isso? Porque Ele quer que você cresça, Ele quer que a nossa estrutura seja saudável, Ele quer que o tempo da estação das flores chegue, Ele quer que o tempo dos frutos chegue, Ele quer trazer o renovo. Mas antes disso tudo, a gente precisa ser moldado pelo Senhor, a gente precisa ser podado pelo Senhor. E muitas das vezes, a poda é um tratar na minha vida e na sua vida. É uma demonstração de amor. São os cuidados do Senhor conosco. Ele vai lá e nos poda. Tá vendo que algo não tá bom? Ele vai lá e nos poda. Ele não corta. Porque se ele vê que não dá fruto, ele vai e corta.
Mas quando há fruto, ele vai lá e poda para dar mais fruto ainda. Ele tira tudo que é inútil, tudo que tem impedido da nossa força, de crescer nele, ele vai lá e poda. Isso é demonstração de amor. Isso é demonstração do cuidado de Deus comigo, com você, a poda. Ele quer demonstrar que nos ama, que cuida da gente. E Deus quer que a gente viva o milagre da poda. Uma planta sem força, sem flores, com as folhas murchas, ela não é capaz de produzir nada. Mas uma planta saudável, ela é capaz de produzir muita coisa. Se eu e você estivermos no Senhor, na videira verdadeira, estiver nele, nós vamos dar fruto. Muitas vezes a poda dói, porque tirar dói. E quantas vezes passamos por momento que o Senhor vai lá e nos tira algo, vai lá nos poda algo. Mas isso é porque você, isso é porque eu estamos dando fruto e Ele quer que a gente dê mais frutos ainda. Deus quer que a gente viva o milagre do fruto. Deus quer que a gente viva o milagre da nova estação. Que antes da poda é uma coisa e depois é outra. O milagre do crescimento. E esse milagre do crescimento, só Ele que pode fazer. E esse milagre o Senhor quer que eu e você vivemos, que é o milagre dos frutos, é o milagre das flores. E essa semana o Senhor colocou esse ao meu coração, as podas necessárias. Eu fui ver as minhas plantinhas e eu deparei com um beijinho, com as folhas bem danificadas, sem flores, murcha. Parecia que até algum bichinho roeu as folhas. E me bateu uma tristeza tão grande no meu coração, porque ele era tão lindo. Ele dava tantas flores brancas, as folhas eram lindas, ele era saudável. E toda hora renovava as folhas. E tudo de repente mudou. E eu comecei a limpar. Aquele beijinho, eu comecei a podar ele, limpando. E Deus começou a ministrar o meu coração. Que o que nos mantém de pé. Deus disse para mim, o que nos mantém de pé não são as folhas, não são as flores, não são os frutos. O que nos mantém de pé é a raiz. E Deus disse, falou, filha, é a raiz que mantém ele de pé. Ele estava com a folha danificada, ele estava feio, ele estava naquela situação que quando eu olhei entristecia o meu coração, mas ele estava em pé, porque a raiz estava nele. E o Senhor disse ao meu coração, filha, vem estações, vem momento difícil para todos, vem dificuldade para todos, vem um vento para todos, vem a tempestade para todos, vem o calor para todos, vem a chuva para todos, vem a neblina para todos, vem a brisa para todos, vem o frescor para todos. Isso pode atingir os seus galhos, isso pode atingir os seus frutos, isso pode atingir as suas flores, mas jamais vão atingir a sua raiz. E Deus disse para mim, se a minha raiz estiver nele, pode as folhas cair, pode as flores acabarem, o fruto não vir, mas se minha raiz estiver firmada nele, vai permanecer aquela planta. Eu quero deixar outro versículo, se encontra Colossenses 2:7. Que diz assim, enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando gratidão. Amém? Vou ler de novo. Enraizados nele, edificado nele, firmado na fé.
fé, como fores ensinado, transbordando gratidão. Amém? Tá entendendo? Se nós estivermos firmados neles, enraizado nele, firmado a nossa fé, tudo aquilo que foi nos ensinado, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, pode vir os problemas, pode vir a alegria, pode vir a tristeza, mas nós manteremos em pé, porque o que nos mantém de pé é a nossa raiz. Se a nossa raiz estiver enraizada nele, pode cair fruto, pode cair flor, pode ficar feia, mas vamos manter de pé, porque ele, as nossas raízes estão nele. As podas necessárias, ela existe. Ela existe para o nosso bem. Ela vem para nos ensinar. Ela vem para ser trabalhada em nós. Ela vem para nos dar mais frutos. Às vezes quando falamos assim, o Senhor está me podando, a gente logo fica com medo, né? A gente começa a ver o outro lado olhando como as coisas, como fosse algo ruim. Mas Deus mostrou aqui em João 15:1 que todo ramo estando em mim que não dá fruto, ele corta. Mas todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Está sendo podado pelo Senhor, você está dando fruto. E o Senhor sabe da capacidade que você pode dar mais ainda fruto, que as suas raízes venham estar nele, que a minha raiz venha estar nele, porque quando passarmos por um momento que o vento vem, que vai balançar as nossas folhas, as nossas flores, nossos frutos, nós iremos permanecer, porque a nossa raiz está nele. Ninguém vê as suas raízes. Sabe quem vê? É o Senhor. Sabe quem vê as minhas raízes? É o Senhor. As pessoas podem até olhar para você e para mim e dizer, nossa, como aquele fruto está feio, como aquelas flores estão murchas. Elas não conseguem ver as nossas raízes, porque só quem tem a capacidade de ver as nossas raízes é o Senhor. Então aprofunda nas raízes do Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero que as minhas raízes estejam em Ti, porque quando eu passar por esses dias, eu quero estar firmado no Senhor. As podas, elas são necessárias para nos aproximar do Senhor. As podas, elas são necessárias para a gente dar fruto. Às vezes, quantas vezes for, Senhor, passe isso de mim. Não estou aguentando mais, Senhor, essa poda. E Deus está dizendo, filha, eu sei que você dá fruto. E eu sei que você é capaz de dar mais fruto ainda. Por isso que eu estou te moldando. Por isso que eu estou te moldando. Por amor. Pelo tratar, pela dedicação. Porque eu te amo. E eu creio que você vai dar mais e mais fruto. E foi essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite. Esteja enraizado nele. Que a sua raiz, que a minha raiz esteja nele, porque nada vai abalar as nossas raízes se estiver nele. As podas estão vindo, esteja um coração grato, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus não dá nada que não possamos suportar. Se Deus sabe que você aguenta mais um pouquinho e Ele está te podando, é porque Ele sabe que Ele é capaz de fazer muito mais na sua vida. Que o fruto que você está tendo, você é capaz de dar mais frutos ainda. Por isso que Ele está te poldando. Por isso que Ele está me poldando. Que as nossas raízes venham estar firmadas no Senhor. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Estação vão vir. Processos vão vir. Momentos difíceis vão vir. Mas se as nossas raízes estiver nele, vamos passar com Ele. E a nossa raiz vai permanecer. Apesar que os galhos podem até se quebrar, pode até se murchar, flores cair, fruto cair, mas a sua raiz ninguém vai tocar. Porque você está firmado na rocha, que é Cristo. Que as nossas raízes
nessa noite venha estar firmada no Senhor. Eu quero orar com você essa noite, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale com você, que as suas raízes, que as minhas raízes venham estar nele, para que o dia mau que vem, ele vem, porque Deus disse que no mundo teria as aflições, né? Eles têm de bom ânimo que eu venci o mundo, mas se as nossas raízes estiver nele, estaremos preparados para passar por esse momento com ele. Possa cair o galho, a flor pode murchar, o fruto pode não vir, mas se a nossa raiz estiver nele, nós vamos manter de pé, porque ele é a nossa raiz, ele é o nosso sustento, é ele que tem feito você levantar todos os dias no meio de dificuldade, é ele que tem feito você passar por essa dificuldade, mas de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque ele é a sua raiz, e a sua raiz está enraizada em Cristo, que a nossa raiz venha estar enraizada com Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Entendemos, Senhor, que as podas, Senhor, elas são necessárias, porque o Senhor nos ama. Elas são necessárias para a gente crescer, elas são necessárias para a gente ter, Senhor, uma estrutura saudável em ti. Elas são necessárias para que as flores venham, elas são necessárias para que os frutos venham, elas são necessárias, Senhor, para que a gente mantenha em paz, Senhor. Elas são necessárias, Senhor, para um novo tempo, Pai. Oh Deus, que esse novo tempo, Pai, venha do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, que a nossa raiz venha estar firmada, Senhor, no Senhor, independente da situação, independente da circunstância, Pai, que nós viemos estar enraizado em Ti, Pai, que a videira verdadeira, Pai, que as nossas raízes venham estar profundas no Senhor, que quando nós passarmos por um momento difícil, Pai, os galhos podem balançar, pode até quebrar, mas a nossa raiz não, porque ela está afirmada em Cristo, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Abençoa cada essa pessoa, Senhor, que ouviu, cada pessoa que foi tocada pelo teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor continue ministrando ao coração, que as raízes dela, que as minhas raízes, Pai, sempre venham estar enraizado em Ti, Pai, que é a videira verdadeira, Pai. Obrigado por ser nosso agricultor, obrigado por cuidar bem de nós, melhor do que nós mesmos, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu tratar, obrigado pelo cuidar, Pai. E obrigado, Senhor, por confiar em nós, Pai, e acreditar que nós somos capazes de dar mais frutos ainda para a honra e glória do teu nome, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe, que a sua raiz, que a minha raiz venha estar rezada aqui em Cristo e que a nossa videira verdadeira seja Ele. Glória a Deus, que Deus te abençoe.